Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá! Tudo bem com vocês? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nessa lição nós vamos ver mais maneiras ainda de se criar, de se retornar um objeto do tipo range. Mostrar a sintaxe e alguns exemplos de código. Tá? Vocês vão ver que existem N maneiras de retornar um objeto range dependendo de cada situação. Nós já aprendemos o uso da propriedade cells na lição anterior, já aprendemos nas lições anteriores outras maneiras e agora vamos continuar aprendendo diferentes maneiras antes de iniciarmos, que vai ser assunto das próximas lições, o estudo dos principais métodos e propriedades desse objeto. Então vamos lá, aprender mais algumas maneiras de como retornar um objeto do tipo range. Ainda com o objeto range, existem... Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor. Agora sim. Ainda com o objeto range, existem diferentes maneiras para inicializar, para retornar, para criar um objeto do tipo range, desde uma faixa que se refere a uma única célula, passando por uma faixa contínua de células, até uma faixa que é formada pela união e intersecção de diferentes faixas de células na planilha, faixas não contínuas. Assim como você pode selecionar com o mouse faixas não contínuas, seleciona aqui, segura o Ctrl, seleciona aqui, você pode também via código VBA retornar uma faixa que está associada com esses três diferentes conjuntos de células. E nós vamos ver nessa lição como fazer isso. No exemplo a seguir temos uma faixa que na verdade é uma única célula. Aqui a maneira mais simples, você declara um objeto como sendo do tipo range. Pelo fato de ser um objeto, você usa o set, inicializa ele passando como parâmetro o endereço de uma única célula. Então esse objeto, minha faixa, está associado com a faixa de célula C5. Uma única célula também é uma faixa de células. No próximo exemplo, eu defino retorno para o objeto uma faixa contínua que vai de C3 até F30. Então, a mesma maneira, declaro uma variável como sendo do tipo range. Como é objeto, uso set, o nome da variável. E para o range eu passo a faixa que eu quero. Até agora nós definimos faixas contínuas. No Excel é possível definir uma faixa formada por áreas não contínuas da planilha. Como no exemplo que eu mostrei antes e mostro aqui, teria do A1 ao C5, do D7 ao F10 e do E2 até o G2. Essas três faixas aqui poderiam estar associadas a um objeto range. Para criar um objeto range formado por faixas não contínuas, basta passar as faixas como parâmetro do objeto range. E cada faixa é separada da outra através de uma vírgula. Esse exemplo aqui, A1, C5, D2, F10, E2, G2. Simplesmente faria assim, declaro o objeto como sendo do tipo range, como é um objeto tem que usar o set, e aqui passo os diferentes parâmetros
separando eles por vírgula. Até eu vou colocar aqui a vírgula em vermelho só para salientar, ó. Tá? A primeira faixa, A1, C5, aqui. A segunda, D7, F10. D7, F10, que no caso foi a terceira faixa passada. E a segunda, E2, G2. Primeira, segunda, terceira faixa passada. Tá? E no final eu peço para ele usar a propriedade count para dizer quantas células tem. Quantas tem aqui, ó? 5 vezes 3, 15, mais 3, 18, com 3 vezes 4, 12, 18 com 12, 30. Então ele vai retornar aqui que tem 30 células. Vamos ver se é verdade? Vamos executar esse código VBA aqui. Pago aqui o que tinha antes. Opa! Vou deixar a declaração do procedimento, né? E colocar o código dentro do procedimento para ser executado. Ao executar, estou executando passo a passo, ó. Número de células, 30 células, tá? Muito bem, então uma maneira de criar um objeto com faixas não contínuas é passar as faixas como parâmetro, separando uma faixa da outra por vírgula, tá? Muito bem, vamos ver outras maneiras. Vamos conferir se a contagem de células está certa, né? De A1, C5, 15, E2, G2, 3, total de 30 células. A declaração usando várias faixas separadas por vírgula é conhecida como uma declaração de união, ou seja, os vários intervalos são unidos para formar uma única faixa, embora formados por faixas menores não contínuas. Ao invés de uma união entre faixas, podemos usar uma intersecção entre faixas. Ao usar uma intersecção, informo dois ou mais intervalos de células separados por espaço em branco. Farão parte do objeto range somente as células que pertencerem a todos os intervalos informados. Se não houver nenhuma célula comum aos intervalos, o objeto range fica vazio. Então veja que eu informo, ó. Para informar a intersecção, ao invés de informar os intervalos separados por vírgula, eu separo eles por um espaço em branco. Então aqui, declaro uma faixa como sendo do tipo range e defino ela, uso set porque é um objeto, como sendo a intersecção. Por que intersecção? Porque ao invés de uma vírgula, eu passei o espaço em branco. A intersecção entre A1, C5, B4, D10. Então, aqui, ó, A1, C5, e depois de B4 até D10. Quais que vão ser as células que vão pertencer aos dois intervalos? Essas 4 células aqui, ó, B4, D10, as únicas que pertencem tanto a B4, D10 quanto a 1, C5 são essas aqui, ó. Essas 4 células. Então essa é a intersecção entre as duas faixas de células. Vamos ver se o Excel faz isso, se o VBA faz isso direitinho. Então vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui. Faixa. Aqui, como eu estou passando com o espaço, ele vai pegar só a intersecção entre elas. E se não me engano, era 6 células que era a intersecção. Vamos ver se ele... 4 células, que é justamente só essas 4 células aqui que formam a intersecção entre as duas faixas. Ou seja, somente aquelas 4 células pertencem à primeira e também pertencem à segunda faixa. É até o conceito de intersecção de conjuntos lá da matemática, né? Intersecção é o que pertence aos dois conjuntos, as duas faixas ao mesmo tempo. Tá? Aqui eu mostro que ele vai dizer que são aquelas 4 células. Você também pode definir um objeto range informando o endereço da célula do canto superior esquerdo e do canto inferior direito. O objeto range será definido como sendo a faixa que vai da célula informada no canto superior esquerdo até a célula informada no canto inferior direito. Então, nesse caso, seria de C5 até F20. C5
até F20. Seria essa célula do canto superior esquerdo, C5, do canto inferior direito, F20. Vamos ver se ele funciona direitinho. Vamos testar esse nosso exemplo aqui. Lá no VBA, pago o que tinha antes, coloco esse meu exemplo agora. Então defino, passo o primeiro parâmetro, a célula do canto superior esquerdo, C5. E o segundo parâmetro, a célula do canto inferior direito. Ao executar, 64 células. C até F dá 4 vezes 16 colunas, 64 células. Sabe realmente contar esse nosso Excel, beleza? Aqui a execução. Muito bem, pessoal. Com isso, nós encerramos o nosso estudo sobre as principais maneiras de declarar um objeto do tipo range. A partir da próxima lição, nós vamos começar a fazer o quê? Um estudo dos principais métodos e propriedades do objeto range. E eu digo dos principais porque nós não vamos ter como estudar todos. São mais de 200 métodos e propriedades. Então, na parte final do módulo, depois de estudarmos os principais métodos e propriedades do objeto range, nós vamos ver uns exemplos práticos completos com o uso do objeto range para a solução de problemas práticos do dia a dia no uso do Excel. Valeu? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição possa tê-los ajudado bastante e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!